Justiça manda soltar homem preso no lugar do irmão. A DAS anuncia novas metas do reservatório do Descoberto. E racionamento continua sem data para acabar. Conselho Federal de Medicina divulga regras para cirurgia metabólica em pacientes com diabetes tipo 2. E mais, policiais militares são investigados por suspeita de tortura e extorsão. Notícias da quinta-feira no DF e em torno, agora no Band Cidade, segunda edição. Olá, boa noite para você, seja muito bem-vindo. A DASA divulgou nesta quinta-feira as novas metas para o reservatório do Descoberto, que abastece mais da metade da população do DF. De acordo com a agência, a expectativa é chegar até o fim do período chuvoso com pelo menos 50% da capacidade máxima, o que faz com que o racionamento não tenha data para acabar. Em janeiro, o Distrito Federal vai completar 1 ano de racionamento de água. E é bom o brasiliense continuar economizando e aprender a conviver com a medida, já que ela não tem previsão de acabar. A chuva até voltou a cair no DF, mas a situação ainda é considerada grave. Essa quantidade de chuva que tem caído tem nos dado um alívio e um alento. No entanto, nós estamos ainda no mês de dezembro e temos a expectativa de chuva por mais 4 meses. E nós temos que esperar, então, o que virá dessa chuva para a gente ter uma situação mais clara sobre o que teremos depois, quando vier a seca. Pensando já no período de chuva de 2018, a DASA divulgou a curva de acompanhamento do reservatório do Descoberto até o início da seca. Se o próximo ano for igual a 2017, a expectativa é que o reservatório chegue a 50% da capacidade. E assim, o segundo dia de racionamento seria evitado. Para isso acontecer, as chuvas vão precisar cair na região do reservatório com mais intensidade. A população vai ter de economizar ainda mais. De acordo com a DASA, a vazão média no reservatório do Descoberto vem caindo. Esse ano foi de 3,71 metros cúbicos, contra 4,72% nos últimos 3 anos. O consumo também vem diminuindo, caiu de 12,06 para 10,84 metros cúbicos, uma queda de 10,2%. Isso é muito pouco, a situação é grave. E a hora de poupar é agora, que é agora que nós temos chuva. Vamos poupar agora para evitar que as coisas não fiquem boas lá na frente. Esse ano, a fiscalização no Descoberto foi intensificada. 30 captações superficiais irregulares foram retiradas, 13 bombas lacradas, 5 canais fechados, mais de 400 notificações foram feitas e 39 multas aplicadas. O Conselho Federal de Medicina reconheceu mais uma opção de tratamento para pacientes com diabetes tipo 2. É a cirurgia metabólica, um procedimento parecido com a redução de estômago. Veja na reportagem de Camila Lopes. Há 25 anos, a dona Zélia conta com medicação e uma alimentação equilibrada para controlar a diabetes. Para ela, o mais difícil é segurar a vontade de comer o que não pode. Não que eu gostasse assim de comida pesada, gordurosa, essas coisas. Mas hoje em dia, por exemplo, macarrão. Tem dia que você está com vontade de comer macarrão, não pode comer. Arroz, se você comer, no máximo, umas 2 colheres de arroz. Carne gordurosa, essas coisas, aí eu já não como. Mais de 14 milhões de brasileiros têm a mesma doença da dona Zélia, a diabetes tipo 2. E na tentativa de frear o aumento no número de casos, que pode chegar a mais de 23 milhões em 2040, o Conselho Federal de Medicina reconheceu mais um aliado no controle da doença, a cirurgia metabólica. Essa seria a última opção de tratamento. Nenhum paciente pode ser operado como primeira opção. Obrigatoriamente, ele tem que ser acompanhado por endocrinologista por prazo mínimo de 2 anos, fazendo tratamento de eleição clínico, com mudanças do hábito de vida, exercícios físicos, uso de medicações. E no caso dele não obter o controle das taxas glicêmicas, então ele passa a ser elegível à cirurgia. Mas não é qualquer pessoa que pode fazer essa cirurgia, que, de acordo com o Conselho Federal de Medicina, é semelhante à bariátrica, conhecida também como redução de estômago. A expectativa é que 10 a 15% do total de pessoas com diabetes tipo 2 tenham indicação médica para fazer o procedimento.
São os doentes com índice de massa corpórea a partir de 30, até 34,9, porque a partir de 35 ela já é prevista na resolução para a cirurgia bariátrica, desde que ele tenha pouco tempo de diagnóstico, menos de 10 anos, e pelo menos 2 anos de tratamento clínico. Por que menos de 10 anos? Porque esses pacientes são aqueles que têm melhores resultados. Com o pagamento do 13º salário, criminosos ficam de olho no comércio e nos clientes. Por isso, a Polícia Militar vai reforçar a segurança na área central de Brasília esse fim de ano. As informações ao vivo com o repórter Rodrigo Miranda. Oi, Rodrigo, boa noite para você. Boa noite para você também, Carol. Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. Para falar sobre o assunto, eu vim aqui até o Comando Geral da Polícia Militar para conversar com a capitã Tainá, que está aqui do meu lado. Boa noite, capitã. O objetivo inicial dessas operações aí é garantir a segurança nas áreas comerciais, não é isso? Isso, boa noite. Agora, nessa época de final de ano, a gente tem um aumento do volume de dinheiro na cidade, né? Devido exatamente pelo final de ano, 13º, essa época natalina e as férias escolares, né? Então, a gente aumenta esse efetivo nosso nas ruas, né? Para aumentar a segurança da população. E como é que vai funcionar essas operações? Nós temos uma grande operação na Polícia Militar agora no final do ano, que chama Operação de Final de Ano. E essa operação tem mais duas, né? Então é a Operação Brasília e a Operação UPIM, que é o nosso policiamento intensivo de Natal. No policiamento intensivo de Natal, nós vamos colocar mais 700 policiais nas ruas, até de hoje, na verdade começou ontem, 16 horas, e vai até 8 de janeiro, colocando então o policiamento especializado, PATAMO, ROTAM, Batalhão de Operações Especiais, o policiamento montado, policiamento a pé, e na Operação Brasília nós vamos colocar viaturas em pontos estratégicos para que as pessoas vejam mais a polícia nas ruas. E tem algumas cidades que se preocupam mais, tipo Taguatinga, que tem um comércio bem desenvolvido, Gama... Na verdade, nós vamos colocar o policiamento nas partes onde tem maior comércio, né? Então, o setor comercial sul, em todo o DF onde tem comércio, né? Que nós vamos evitar os crimes que tem essa parte comercial, rouba comércio, rouba transeunte, saidinha de banco. Então, aonde tem muito comércio, nós estaremos lá. Muito obrigado pelas informações, capitã. Tenha uma boa noite e boa noite para você também, Carol. Tá bom, obrigada. Boa noite. O Ministério Público do Distrito Federal investiga crimes de tortura e extorsão cometidos por policiais militares do Grupamento Tático Operacional do Batalhão da PM de São Sebastião. Os casos teriam ocorrido aqui no DF ao longo de 2016 e 2017. A Operação Cruciatus foi realizada pelo Ministério Público em conjunto com a Corregedoria da Polícia Militar do Distrito Federal. O objetivo foi cumprir 10 mandados de busca e apreensão contra policiais militares do 21º Batalhão da PM em São Sebastião. Eles são suspeitos de prática de tortura e de extorsão. Pelo menos 3 pessoas relataram ao Ministério Público que alguns militares lotados neste batalhão exigiam armas de fogo. Se não, elas seriam autuadas por flagrante forjado por porte e tráfico de drogas. A ameaça acontecia mediante espancamento. A Polícia Militar não se pronunciou na manhã desta quinta-feira, alegando que a operação ainda estava em andamento. O nome da operação é uma referência à maldição da tortura, prática voltada a causar dores psicológicas e físicas. A Polícia Militar e a GFIS fizeram uma operação na entrada de 2 chácaras de Vicente Pires nesta quinta-feira. A ideia é criar um espaço para a construção de 2 áreas de contenção e, com isso, reduzir os alagamentos na cidade. O objetivo da operação é garantir a continuidade das obras de drenagem iniciadas para resolver os constantes problemas de alagamentos e inundações na região. A área concentra grande volume de água no período das chuvas e sempre enfrenta o transtorno de enchentes, causando prejuízos em casas, nas ruas e no trânsito da cidade. A AGFIS atuou na desobstrução da entrada das chácaras para que a nova CAP possa fazer a retirada de espécies vegetais do local, conforme autorização já emitida pelo IBRAM. Na sequência, a empresa responsável pela execução das obras de urbanização começa os serviços de topografia, com a demarcação do local onde serão construídas as lagoas de contenção.
Acaba no fim do dia o prazo de 24 horas que a Justiça Militar deu ao Corpo de Bombeiros no caso do sargento, que roubou um caminhão no quartel de Ceilândia e foi perseguido até a esplanada no último domingo. A vara quer saber se a corporação é capaz de prestar auxílio psicológico adequado a Fabrício Marques. O comando-geral disse que está levantando informações, mas não adiantou se tem condições ou não de garantir o acompanhamento. A Vara de Auditoria Militar do Distrito Federal deu um prazo de 24 horas para que o Corpo de Bombeiros esclareça se tem condições de prestar tratamento psiquiátrico adequado no local onde está preso o sargento Fabrício Marcos de Araújo. O bombeiro continua na Papuda, na área reservada para presos militares. Em nota, a defesa do bombeiro afirmou que, caso não haja tratamento no presídio, o sargento de 44 anos deve ser transferido para uma clínica. O advogado acrescentou que o cuidado adequado vai ajudar as questões envolvendo o caso a serem elucidadas no curso da instrução processual. Nos primeiros comunicados à TV Band, o advogado disse ainda que o militar não lembra do que aconteceu durante a madrugada de domingo e que a ação do cliente decorre de um profundo sofrimento mental, apto a retirar a própria sanidade do indivíduo. O caso foi no dia 3 deste mês, quando o bombeiro Fabrício furtou um caminhão da corporação de Ceilândia, seguiu em direção à esplanada dos ministérios e só parou em frente à catedral depois que os pneus da viatura foram furados. O sargento Fabrício Marcos vai responder por furto qualificado, desobediência, dano em aparelhos e instalações de aviação e navais, em estabelecimentos militares e tentativa de dano. Se condenado, ele pode pegar até 20 anos de prisão. A Polícia Militar de Goiás prendeu em Lusiânia 2 homens que se passavam por funcionários de uma empresa telefônica para roubar fios de cobre. Foram recuperados cerca de R$10 mil em cabos. No carro dos suspeitos havia fios telefônicos, ferramentas e uniformes de funcionários de operadoras de telefonia. Tudo foi encontrado durante uma ação policial no Jardim Ingá, em Lusiânia, na região do entorno da capital. Os 2 homens confessaram que furtaram os fios aqui no Distrito Federal, no Sudoeste. Os criminosos confessaram que iam vender o cobre para uma empresa de reciclagem. A dupla revelou, durante o depoimento, que já havia cometido outras vezes o mesmo crime e vendido o material do furto para o dono de uma empresa de reciclagem. A polícia foi até o local e prendeu o dono da empresa por receptação. Com ele foram encontrados mais cabos telefônicos. E a Câmara Legislativa aprovou em segundo turno o projeto de lei que define eleições diretas para a escolha dos administradores regionais. O texto segue agora para sanção. Qualquer eleitor inscrito na seção eleitoral da região administrativa vai ter direito a voto. Caberá então ao governador escolher entre os 3 nomes mais votados. Saiba mais no comentário de Cláudio Humberto. Olha, a oposição conseguiu aprovar um projeto diferente daquele pretendido pelo governador Hollenberg, prevendo inclusive a elaboração de uma lista tríplice dos mais votados para que o GDF nomeie um deles administrador regional. O projeto tem problemas de natureza legal, porque aparentemente só a União pode legislar sobre esse assunto. Mas o principal problema é mesmo a vida como ela é. Na prática, a teoria é outra, completamente diferente. Se uma cidade como Ceilândia ou Taguatinga eleger um administrador de oposição ao governador, seja ele quem for, terá grande dificuldade de obter apoio e recursos do mesmo governo. Políticos são assim, minha gente. Costumam dizer que não alimentam cobras para depois serem vítimas delas. A legitimidade conferida pelo voto não será acompanhada da autonomia financeira dos administradores regionais. Eles não terão tinta na caneta, não poderão fazer despesas, administrar receitas. Pensando bem, isso não tem perigo de dar certo. Finalmente, o Tribunal de Justiça de Goiás mandou soltar o homem preso no lugar do irmão. As informações com Cláudio Marcos, direto do estúdio da Band News FM. Oi, Cláudio, boa noite para você. Oi, Carol, boa noite. Pois é, que história, né? O Jefferson Carlos de Oliveira estava preso há 17 dias na penitenciária da Papuda por um crime que ele não cometeu. Jefferson tem problemas mentais, respondeu por um flagrante de roubo que ocorreu em 2007, mas o verdadeiro culpado era o irmão dele, o Jackson Bezerra da Silva. Jackson foi condenado por esse crime lá em Anápolis, em Goiás, há 10 anos, mas o processo ainda tramitava e só agora, então, saiu a condenação. Mas durante a prisão, ele não estava com os documentos
e informou os dados do irmão. Quando saiu a condenação, então o irmão acabou preso de forma equivocada. O juiz da 4ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás, o Pedro Paulo de Oliveira, reconheceu o equívoco da decisão, inclusive com repercussão dessa notícia, né? A Defensoria Pública foi quem detectou o erro e agora a família, Carol, diz que vai entrar com uma ação pedindo reparação por essa prisão feita de forma equivocada. Carol. É isso aí. Obrigada, Cláudio. Boa noite. A seguir, estamos no mês em que se comemora a luta contra o câncer de pele. Um especialista traz dicas de como evitar e tratar a doença. Os detalhes depois do intervalo. Até já.